funciona muito bem, é um Léo Jardim que entende muito bem quais são as valências dessa equipe, mas dentro da comparação com Flamengo e Palmeiras, esses dois são times com mais possibilidades do que a equipe do Cruzeiro. Com relação a Flamengo e Cruzeiro, Xará, o que temos aí de noticiário do lado do Cruzeiro? Algum problema para a escalação? Tudo certo? Eu acho que é o não problema para a escalação, né? Porque apesar da vitória do Vasco contra o Cruzeiro estava com 8 jogadores pendurados, inclusive o Caio Jorge. Caio Jorge, Matheus Pereira, o Fabrício Bruno, todos os jogadores estavam pendurados para essa partida e não tomaram cartão amarelo. Inclusive o próprio técnico, o Leonardo Jardim, estava pendurado e não levaram cartão amarelo, então estão disponíveis para jogar contra o Flamengo. Quem volta é o Djalma, e aí o Djalma sendo um reforço para a zaga, já que ao lado do Fabrício Bruno contra o Vasco jogou o Jonathan Jesus. Então, dessa vez, a zaga titular para jogar contra o Flamengo. E todos os olhares também, não tem como, né? Voltados para Gabigol enfrentando o Flamengo dentro do Maracanã. Ainda que não seja titular, vai ser personagem, né? Tem que ver se vai enfrentar mesmo, né? Porque quando ele enfrenta, aconteceu o que aconteceu da última vez, né? Cheio de ex, o cara atual também, predestinado. É verdade, né? É verdade. A Arrascaeta do outro lado, o Gabigol do lado do Cruzeiro. Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Exato. É um confronto, é o confronto dessa rodada, né? Não tem muito para onde fugir. A gente tá o fechamento da rodada também, né? O último jogo. Estamos falando de 2 times lutando pela parte de cima da tabela, 2 times que vêm jogando um futebol interessante, cada um dentro da sua proposta, 2 técnicos relativamente jovens no mercado brasileiro, né? O Felipe Luiz, que assumiu o Flamengo do ano passado, tem aí praticamente 1 ano na frente do profissional, é pouco tempo. O Léo Jardim, que assumiu o Cruzeiro no início do ano. Enfim, muitos elementos interessantes para esse duelo entre Flamengo e Cruzeiro. Do lado do Flamengo... O Cruzeiro está encarando isso com o jogo de tem que ganhar. Olhando a tabela, Flamengo com vantagem de 4 pontos e com um jogo a menos. Então, Cruzeiro, você imagina que Cruzeiro vai para Maraca procurando vencer? Ou empate seria um bom negócio? O Cruzeiro tem ótima campanha jogando fora de casa, não perdia há 5 meses quando perdeu para o Vasco, né? Então, assim, como visitante, o Cruzeiro tem conseguido bons resultados. O discurso do Leonardo Jardim, desde o início que o Cruzeiro começou a despontar, algumas vezes chegando a dormir na liderança, o discurso do Leonardo Jardim o Cruzeiro não está na briga pelo título, o Cruzeiro está na briga por uma vaga na Libertadores. Agora, o fato é que se chega no Maracanã, perde, o Flamengo abre 7 pontos com um jogo a menos, o próprio torcedor do Cruzeiro começa a encarar como uma possibilidade remota a chance de título. Agora, a impressão que nós temos também é que o Cruzeiro chega um pouco mais leve para essa partida contra o Vasco agora, contra o Flamengo, justamente porque a derrota contra o Vasco tirou aquele peso do time que não perdia fora de casa. O Cruzeiro joga um pouco mais da responsabilidade para o Flamengo, que está jogando dentro do Maracanã, e o Cruzeiro podendo aproveitar o estilo de jogo que ele tanto conseguiu bons resultados, né? Que foi chamando um pouco mais o time adversário, não explorando exatamente o contra-ataque, mas uma transição um pouco mais rápida, uma troca de passes com o Caio Jorge e o Matheus Pereira, conectando boas tramas de jogadas para conseguir espaços para conseguir a finalização a gol. Então, assim, eu acho que chega um pouco menos pressionado, com a responsabilidade muito mais para o lado do Flamengo do que para o lado do Cruzeiro nesse momento. No lado do Flamengo, nós vimos aí as manchetes do UOL e do Meia Hora, né? O UOL falando da campanha digna de campeão da Premier League, e o Meia Hora tratando do Carrascal. Tem boas atuações, inclusive a última ao lado do Arrascaeta, né? Imaginava-se que ele seria apenas o substituto do Arrascaeta, mas no jogo contra o Corinthians os dois estiveram juntos em campo. Eu tenho informações aqui do Gato Mestre. O Flamengo é o único invicto do retorno também, né? E invicto em casa também, né? Não perdeu no Maraca, né? É verdade.
Você contra Central Córdoba na Libertadores. Que resultado. Que coisa histórica, né? É impressionante o que o Central Córdoba conseguiu, né, nessa temporada. O Flamengo passou Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro na liderança da segunda metade do campeonato. E isso é especialmente relevante porque para clubes como o Flamengo e o Palmeiras, como eu já disse aqui, o calendário vai ficando cada vez mais apertado, né? Você tem que você faz um jogo pesado, valendo classificação na Libertadores e já volta para o Campeonato Brasileiro, né? É por isso que o Globo diz que é outubro ou nada, esse mês crucial. Olha como é diferente a tabela lá, ó. Ontem a gente mostrou aqui também. Você vê que a do Flamengo termina um pouquinho, a arte do Flamengo termina um pouquinho antes da do Palmeiras e a do Cruzeiro é bem mais enxutinha, né? Não tem competição internacional e não tem asterisco, não tem jogo atrasado para pagar. Então, o Cruzeiro está na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso pode ter um peso. Aí a nossa tabela lá, como tem um buraquinho ali na tabela do Flamengo, comparando com a do Palmeiras, adorei 1, 2, 3. Espaços. Adorei esses porque espaços. é a data, né? Não, é fantástico, porque aí a gente consegue ter uma noção de tempo de descanso também. Onde está o respiro. Exatamente, é onde está o respiro das equipes. A gente está vendo que o Cruzeiro vai ter mais oportunidades de respirar do que os demais. Por mais que seja aí dentro dessa disputa, pelo menos na minha opinião, o terceiro time, né? A terceira força. É o elenco menos recheado. É um time que funciona muito bem, é um Léo Jardim que entende muito bem quais são as valências dessa equipe, mas dentro da comparação com Flamengo e Palmeiras, esses dois são times com mais possibilidade do que a equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro é um time que também tem um elenco amplo, né? Pode mexer no time, Xará. Não é aquela coisa assim de que, porque o elenco é mais enxuto e aí precisa do descanso. Porque não é tão estrelado, né? Talvez. Eu acho que é aí que entra o... Mas os reforços, por exemplo, que chegaram agora, no meio do ano, né? Já foram incorporados e já tem sua importância, né? No início de ano, com as contratações, era para ser cheio de estrelas. É verdade. Né? Aí chega Léo Jardim, com aquele suzudez português, não quero saber disso. Mas conseguiu fazer valer, né? Conseguiu fazer valer as estreias do Sinisterra e do Arroio, por exemplo, como opções no ataque, agradaram não só ao Leonardo Jardim, que tem colocado os jogadores para entrar. A gente coloca aqui um asterisco no Sinisterra, que está afastado por lesão muscular, está no departamento médico, mas o Arroio tem entrado em outras oportunidades. O Matheus Henrique saiu do departamento médico e foi aos poucos voltando a ganhar oportunidades e voltando também ao ritmo, apesar que teve ali uma falha no jogo contra o Vasco, mas entrando muito bem quando necessário. Então, essas contratações que foram feitas no meio de ano e os retornos também do departamento médico trouxeram opções para o Leonardo Jardim para fazer mudanças. Mas o Leonardo Jardim, diferentemente, por exemplo, do São Paulo, ele é um cara que repete muito as escalações, né? O cruzeirense sabe muito bem definido quem são os 11 titulares que vão a campo quando o Leonardo Jardim não tem suspensos ou então problemas com jogadores lesionados. Então, aqueles 11 titulares, aqueles 11 que entram, se estando bem fisicamente, eles costumam começar a partida com o Leonardo Jardim. Marcelo Lages, muito obrigado pela participação no Redação. Nós seguimos aqui com o noticiário de Palmeiras e Vasco.